A enquete de hoje é: você acha que adolescentes devem fazer procedimentos estéticos? Responda com hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, que é o 12 997167989. A gente está focando mais nos procedimentos estéticos mesmo, como botox, preenchimento. Não é tanto nem a cirurgia plástica, tá, gente? Facial, né? Isso, é mais o facial, tá certo? Para os adolescentes. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e participar também com perguntinhas. Você manda pergunta, depoimento, a sua opinião, que é tão válida pra gente, com hashtag falando nisso, tudo bem juntinho. Hashtag falando nisso, como está escrito aqui em cima. Você concorre um par de convites para o Cinemark. Nesse número que a Ana está apontando. Nesse número aqui, ó. 12 997167989. Ó, a estética e a procura por uma perfeição, né, que como eu falei no início, que às vezes nem existe, tem feito cada vez mais parte da vida das pessoas, né? É verdade. Seja para cuidar da pele ou por questões de autoestima, os procedimentos têm se tornado comuns em idades cada vez mais novas, mais precoces. Mas até que ponto isso é saudável? Quais os riscos de começar tão cedo? Vamos conversar com a biomédica esteta Regiane Carvalho para entender melhor. Boa tarde, Regiane. Boa tarde, é um prazer estar aqui e trazer esse tema importante de conscientização. Até que ponto realmente é importante um jovem se preocupar, de repente, com uma ruga, com um bigode chinês, e a gente vê cada vez mais nos consultórios essa procura. Então é importante elucidar essas crianças que muitas vezes que estão passando ali pela adolescência e que estão com baixa autoestima, não estão se sentindo seguros e acha que com procedimentos estéticos vão tratar muitas vezes até um quadro depressivo e começa a se preocupar com sinais que dizem ser do envelhecimento, mas que ainda não é do envelhecimento, cada vez mais cedo. Então, eles começam a se tornar intolerantes a pequenas expressões que a gente não pode nem classificar como rugas ainda, como as expressões de testa, com afundamento que acontece como bigode chinês, mas muitas vezes chega no consultório e não tem. Ele confunde o que realmente é disfunção estética, o que é sinais do envelhecimento ou o que é uma expressão natural. Regiane, vamos pensar, doutora, nessa palavra adultização, jogando aí para os procedimentos estéticos. Vamos entender, né? Isso realmente pode acontecer se a gente não tomar cuidado. Os adolescentes, incentivados por essa busca da perfeição que não existe, podem querer aderir, então, e acabar trazendo para eles uma coisa que não era para ser, não é naquele momento? Sim, porque os jovens, naturalmente, têm um rosto um pouco mais arredondado, com as gorduras faciais. A parte de estrutura óssea, muitas vezes, não está totalmente definido ainda. E essa preocupação por ter ângulo de mandíbula cada vez mais marcado, muitas vezes até para passar uma autoridade maior, para trazer essa maturidade. Ou muitas meninas querendo colocar preenchedores nessa região zigomática, o famoso top model look, para poder passar mais sensualidade, adultizando esses adolescentes sem necessidade. Então, essa busca não é saudável, ou muitas vezes até o preenchimento labial exagerado, porque um lábio mais volumoso muitas vezes passa mais sensualidade. Mas a gente tem que refletir até que ponto realmente é necessário um jovem que deveria estar se preocupando com os estudos, se preocupar com a aparência para justamente passar essa autoridade, essa maturidade. Muitas vezes não é necessário. Doutora, o que você acha que está por trás dessa busca, assim, né? Por que você acha que aumentou, inclusive, essa busca tão desenfreada até das pessoas pela estética, né? Das pessoas, inclusive, mais jovens? Sim, eu acredito que as redes sociais, inevitavelmente, ela acabou trazendo isso até mesmo porque hoje a gente tem acesso aos filtros de redes sociais, então é só jogar para o lado e você tem o nariz mais fino, você tem mais ângulo de zigomático, estrutura maior de mandíbula e também os profissionais falam muito sobre rejuvenescimento facial ou mudanças corporais também, que também tem isso, né, deixar mais sensual um corpo, uma cintura mais fina, colocar glúteos, a gente sabe que é possível através dos procedimentos estéticos, só que nem sempre é necessário. Então tem algumas coisas que um adolescente pode sim buscar, mas outras coisas é muito influenciado pelas redes sociais. Na verdade,
ela ainda não tem uma firmeza, não tem uma personalidade e é influenciada por pessoas que estão constantemente, e aí eu me incluo também como profissional, eu tenho essa preocupação, então eu falo que eu tenho duas aqui dentro, né? Uma pessoa que realmente trabalha com rejuvenescimento, mas que se preocupa com a população e justamente com jovens. Eu já tive casos de mães levar filha jovem porque a filha já queria fazer botox e ela confiava em mim e lá eu expliquei para ela que ela não tinha rugas. Na verdade, o que ela tem é uma expressão, que se você aí, mãe, pai, você estiver na sala assistindo, pede para uma criança levantar a sobrancelha, ele vai ter uma expressão, mas isso não necessariamente é uma ruga e não precisa se preocupar. Isso a gente pode deixar lá acima dos 25, 30, 40 anos. Demora para ter esse rompimento do tecido. Então nem tudo precisa ser resolvido na adolescência. É um momento diferente para a gente pensar em estudar. Eu puxei aqui duas fotinhos, na verdade. Vou até pedir para colocar e pode pôr sem o fundo, para o pessoal de casa conseguir enxergar as duas fotos. É a Kylie Jenner, que todo mundo conhece, aí, uma das irmãs, não é a Kardashian, mas faz parte do clã dos Jenners, né? Mas é a irmã da Kim Kardashian. Ela foi, acho que, a primeira que trouxe à tona essa conversa sobre preenchimento labial e adolescência. Porque a gente percebe que na adolescência ela tinha uma boca e ela já declarou isso. Então já veio dela. Bem que fininha. isso, que incomodava muito ela. Que era fininha mesmo, né? Era aquela boca bem discreta. E aí, na contramão também disso, ela cada vez mais pesou. Tanto que ela tem hoje um lipstick dela lá, né? Que, nossa, vende muito, porque aquele bocão, deixa a mulher com aquele bocão, que isso traz até mesmo essa questão da adultização que a gente está conversando, né? Na foto até dá para notar o rosto um pouco mais arredondado e depois os traços mais marcantes. Mas a preocupação é até que ponto é preciso se preocupar em acelerar, porque todo mundo vai chegar lá, todo mundo vai envelhecer. Então, nesse momento do envelhecimento, sim, é legal a gente pensar em, de repente, se a pessoa estivesse incomodada, a se preocupar em reposicionar um tecido, tratar a pele, mas na adolescência, fazer procedimentos para acelerar esse processo que naturalmente as pessoas vão ter os traços mais definidos, umas pessoas mais do que outras, mas isso vai acontecer. E quando a gente vê esse excesso de boca, por exemplo, no caso dela, ela foi colocando cada vez mais e mesmo assim, o pouco que ela colocou, ela não se sentiu satisfeita, colocou mais e essa busca muitas vezes é um vazio dentro dela mesmo que isso acontece, ou se comparando com outras pessoas, sendo influenciada verdadeiramente, mas de uma forma negativa, querendo passar ou uma sensualidade, ou querendo passar mais maturidade, principalmente dependendo do meio, tem até trabalhos, né, que pedem que a pessoa tenha um pouco mais de autoridade ali, e na ânsia de passar essa autoridade, essa maturidade, acabam excedendo nos procedimentos estéticos. Ó, eu vou passar o Instagram da doutora Regiane para vocês, porque lá é muito bacana de acompanhar, tá, gente? É doutora Regiane Carvalho, DRA de doutora Regiane Carvalho. E lá ela mostra bastante dos serviços que ela faz, antes e depois, para você entender que é um trabalho sério, com responsabilidade, que é o que a gente está falando aqui, né? De entender quando é necessário, quando não. Então, ó, fica a dica para vocês aí, para seguir e acompanhar o trabalho da doutora Regiane. Vamos lá, então, voltar para o nosso assunto de hoje, entendendo junto com a nossa enquete a sua participação e opinião sobre essa questão da adultização dos adolescentes com os procedimentos estéticos. A pergunta é o seguinte: você acha que adolescentes devem fazer procedimentos estéticos? Hashtag sim, hashtag não. Olha, 100%. Não, a gente fica até meio que chocado. É bom, por um lado, né? Sim, mostra que estão com consciência. E né? responsabilidade também, né? Mas aqui assusta, que eu achei que você tem pelo menos uns 10% de sim. Né? Eu falo, é muito demais, é bom ver que vocês estão conscientes e pensando com isso. Esse programa, inclusive, é um alerta para isso. Que a gente quer muito que você participe, tá? Com a hashtag falando nisso. Não esquece a hashtag falando nisso para concorrer a este par de ingressos para o Cinemark, tá? O número tá aqui, ó, 997167989. Aproveitem e mande a participação de vocês, fotinho, ou até alguma experiência que vocês já tenham passado em relação a isso, tá Às bom? vezes o adolescente na sua casa reclama de alguma coisa no rosto, né? Compartilha com a gente que a doutora Regiane Carvalho, ela está aqui no estúdio respondendo nossas perguntinhas. Aliás, doutora, tem uma pergunta para você direto do Açaí. Vamos lá. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Ana. Aqui no Açaí Colinas encontrei a Grazi fazendo suas comprinhas. Para você, Grazi, qual que é a idade certa, a idade segura para se fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica?
Eu acho que a partir de uns 30 anos a pessoa já tem maturidade para entender os riscos, né? Porque uma cirurgia plástica também é algo complexo. Então, acho que a pessoa já, a partir de uns 30 anos, ela já tem maturidade suficiente para saber se vale a pena ou não participar de uma cirurgia dessa magnitude, né? Vamos pensar nas pessoas mais novas. É seguro fazer esses procedimentos estéticos, como, por exemplo, o preenchimento labial e o botox, por exemplo? Ótima pergunta e ótimo ponto de vista isso. A partir de uma certa idade, a gente tem até mais maturidade para fazer melhor as nossas escolhas e arcar também com as consequências, principalmente quando a gente fala aí também de cirurgias plásticas. E respondendo à pergunta, falando sobre botox e preenchimento, muitos adolescentes estão se preocupando com as rugas, com os as pequenas expressões, porque eu não posso nem falar que é ruga aos 15 anos. Um adolescente, ele não tem uma ruga, ele tem uma expressão. Então, não é aconselhável fazer o botox. E muitos profissionais vêm apontando o dedo, falando que tem que fazer o botox, porque é preventivo. Preventivo é quando esses sinais começam a aparecer e começam a marcar a pele. Porque depois de a pessoa fazendo a movimentação durante anos, 20, 30, 40 anos, vamos falar aí 30 a 32, dependendo da força da musculatura, é que começa realmente, mesmo em repouso, já começa a marcar a pele, marcar aqui aquela carinha de bravo. E aí sim é importante pensar numa prevenção para não ficar com aquela ruga cada vez mais profunda. Aí sim é interessante. Mas falar para um adolescente que ele precisa se preocupar com isso é muito errado. Quando a gente fala de preenchimento labial, também não há necessidade de um jovem que ainda está com as suas gorduras ali todas em dia se preocupar com o preenchimento labial. É que com o envelhecimento a gente perde gordura também nessa região. Então o preenchimento, quando surgiu, era justamente para repor aquilo que a gente vai perder naturalmente. Então dá sim para esperar e um adolescente viver essa fase com autoestima boa, com a cabeça boa, isso é o mais importante. Doutora, a gente está falando muito, né, que não se deve fazer, mas quando tem alguma questão ali da autoestima, desde muito novinha, quando que esses procedimentos e quais até são indicados? Com necessidade mesmo. Muito bom abordar isso, porque a gente não está falando que procedimento estético não é para fazer. Na verdade, em alguns casos, uma limpeza de pele é um procedimento estético. E alguns, principalmente adolescentes nessa fase, precisam fazer uma limpeza de pele, reduzir a oleosidade da pele, que provoca acne. E muitas vezes a acne incomoda tanto a ponto da pessoa não querer socializar. Então, tira esse adolescente da socialização, deixa mais inseguro, mais acuado, mais tímido. Então, nesses casos é importante. Aquela moça que começa a aparecer estrias na região da mama, no abdômen, já peguei pacientes com estria nas coxas. Então, de repente, já pode entrar com alguns recursos dos procedimentos estéticos para retardar ou para melhorar, suavizar essas marcas no corpo. A acne, por exemplo, depois, com o tempo, se não é tratada, muitas vezes fica cicatriz na pele. E isso incomoda uma vida inteira, a ponto de precisar fazer, já encontrei pacientes assim, fazer tratamentos psicológicos por causa das marcas na pele. Então, aí sim é importante ter essa visão para o adolescente. Tá certo. Então, a gente pensa com você também, que já tem idade um pouquinho mais avançada, saiu da adolescência, está na juventude, está chegando aí quase na terceira idade, você pode se cuidar junto com a doutora Regiane Carvalho, que para você, depois de uma consulta, ela pode indicar o que você pode fazer para melhorar alguma demanda que te incomode, né? Um rostinho caído. Aqui no Instagram dela, por exemplo, vou destacar para você um dos casos de rejuvenescimento. DRA Regiane Carvalho, para você seguir. Por exemplo, olha só que incrível a diferença dessa querida paciente que a doutora Regiane colocou aqui para gente. Olha o contorno do rosto, como mudou. Olha a questão da expressão na testa, nos olhos. Parece aí que é uma outra pessoa, mas é a mesma. Então, para você que é indicado, converse com a doutora aqui no Instagram e ela pode te ajudar. Chegou a hora de ver o resultado final da nossa enquete de hoje, tá? Você já participou? Vamos ver lá. Você acha que adolescentes devem fazer procedimentos estéticos? Qual a opinião de vocês? Vamos ver. Diminuiu um pouco. 90% diz que não, mas tem 10% que acha que deve fazer sim. De repente é um pai também que tem uma filha que sabe que sofre com alguma coisa, com algum problema de autoestima, que é o que a gente falou que às vezes é indicado, né, Exatamente. Além da limpeza de pele, que é muito indicado, peeling, laser, algumas pessoas têm manchas na pele, tem algumas indicações, mas a preocupação é:
Será que esse adolescente está fazendo por influência das redes sociais, querendo ficar mais sensual, com o rosto mais marcante, ou porque realmente tem algum problema que precisa e deve ser cuidado já na adolescência? Como o caso da acne aqui, eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente poderia dar. Esse caso, sim, é bom que o pai pegue o filho e encaminhe ele, porque muitas vezes o adolescente fica perdido e começa a usar vários produtos que é indicado por blogueiros, influenciadores, que muitas vezes não é o caso daquela pessoa. Sim. Então, é importante, sim. De repente, esses 10% é isso. Ou também pode ser algum adolescente que está querendo fazer alguma coisa, né? Exatamente, E aí tá fala, querendo mandar mãe, pesquisa pra tem gente. 10% falando que sim. Mas aproveita e manda pra gente saber quem é que tá votando, pra gente conhecer Com a sua certeza. história. Você né? pode participar mandando a sua perguntinha também com hashtag falando nisso, tudo juntinho. Como está escrito aqui, você vai concorrer a um par de convites para o cinema, tá certo? O nosso WhatsApp 997167989. Ó, e tem mais perguntinha direto do Açaí Colinas pra doutora Regiane, vamos ver. Aqui no Açaí Colinas, conversando com a Maria Aparecida, que é pediatra aposentada, e comentou comigo que as crianças eram um pouco diferentes. Eram menos vaidosas, mais vaidosas na sua época? Como que funcionava? Não é um pouco, eram muito diferentes. Quando eu me formei, criança queria ser feliz, brincar, roupa confortável, não se importava com cor, com unha, com maquilhagem, com nada. Só quando eram bem mocinhos e mocinhas que iam se importar com a aparência. Agora, eles querem unha, maquiagem, roupa. Se não tiver bonito, não vai. Se não tiver cor de rosa, não vai. Assim, uma importância excessiva com a aparência e muito menos com brincar, se divertir, aprender. Então, no final da carreira, eu fiquei até assustada com a vaidade exacerbada das crianças e adolescentes. Com as redes sociais também isso mudou muito, né? Vamos entender no estúdio como que é a diferença dessa vaidade que é saudável e quando ela vira uma pressão estética para cima das crianças e dos adolescentes. Sim, ótima observação. Ainda mais vindo de uma pediatra que acompanhou essa transição de personalidades. É importante o cuidado, como eu já falei, esse cuidado com a pele, de fazer o uso do protetor solar, aí sim. O adolescente ele pode hidratar a pele, fazer uso de um sabonete para o tipo de pele, passar um protetor solar que previne sim o envelhecimento. Então, esse processo é muito saudável. O problema é quando o procedimento é realmente para passar um ar mais adulto, a pessoa quer deixar um rosto mais marcado, está se preocupando com rugas que nem sequer apareceram, que são só expressões faciais. Então, a preocupação tem que ser nesse lugar, onde esse adolescente, muitas vezes, ele não tem uma formação de estrutura óssea e já está querendo mudar. Quer deixar uma mandíbula mais marcada, mas tem também os procedimentos estéticos. Eu já recebi mães se preocupando com a filha porque queria fazer uma rinomodelação. Então, ela tinha o nariz um pouquinho mais alto, a pontinha do nariz caído, e a mãe, nós entramos nessa conversa se seria ideal esse adolescente realizar ou não o procedimento, porque ela já se incomodava. E como também era uma dor do pai, porque já vinha ali geneticamente esse nariz com a ponta mais caída e o ossinho, e o pai passou ali na fase adulta com muito incômodo, não tirava foto de lado. Então tem isso também, eu acho que o pai tem que conversar com o adolescente e entender. E nesse caso, a mãe presenteou a filha com a rinomodelação. Vamos então, até explicar, doutora, que eu acho que é interessante, a gente está falando de rinomodelação, às vezes a gente confunde com a rinoplastia. A rinomodelação é algo que a doutora pode fazer no consultório, que tem a ver com essa questão dos procedimentos estéticos. A rinoplastia é uma cirurgia, isso? Vamos explicar a diferença. Isso. A rinomodelação, ela é conhecida por ser procedimento estético. Geralmente tem uma durabilidade de 1 ano, 2 anos, e caso a pessoa não fique satisfeito, é ainda reversível. Já a rinoplastia é uma cirurgia plástica onde realmente retira aquela parte do osso e ela é permanente. Então, depois que é feito, não tem mais como voltar atrás. Mas as duas, dependendo do adolescente, dependendo do que vai mudar, porque trabalhar a autoestima, trabalhar a beleza desse adolescente pode ser positivo quando a gente fala de autoestima, de aceitação no grupo. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa linha, porque ela é bem tênue, né? Então, sobre o que pode e o que não pode, o que o adolescente está fazendo por ele ou o que está fazendo por influência externa. Ó, eu vou mostrar para vocês um caso de rinomodelação feito pela doutora Regiane, aqui no Instagram dela, que é o DRA Regiane Carvalho. Vocês podem colocar isso aqui, ó. Olha como
é esse caso aqui. Era um nariz um pouco mais avantajado, né, doutora? Sim, sim, E a ficou pontinha mais caída. retinho. Nesse caso, isso é a rinomodelação, Isso né? é a rinomodelação. Então, nós fizemos a correção do nariz e, nesse caso, também do mento, porque ela não tinha. E hoje as adolescentes estão se preocupando mais com isso. E aí é observar se realmente essa disfunção estética faz sentido ou não. Não, acho que é uma questão muito de conversa com os pais, né? Demais. Os pais estarem presentes mesmo. Inclusive essa questão dos pais, a gente fala muito das redes sociais, né? Como as redes sociais aceleraram esse processo de distorção de imagem, né? Porque a gente vê pessoas fazendo, famosos fazendo, fica com vontade de fazer, fica se comparando. Qual que é o papel dos pais, né, nesse lugar, tanto da internet, assim, e para observar mesmo seus filhos, quando eles estão com essa distorção de imagem, né? O que A fazer? doutora falou do filtro, acho que é legal já juntar essa sua pergunta. Porque os filtros, gente, eles transformam o rosto também, né? Eles transformam. Não sei se vocês já experimentaram pegar o filtro de uma pessoa. A pessoa está com muito filtro. Você pega aquele dia que você está deitado na cama, que você está mal, e coloca aquele filtro. Ele te muda. Porque ele afina seu nariz, ele projeta a sua região malar, ele projeta a sua mandíbula. E isso realmente pode embelezar. Mas a gente tem que tomar cuidado com o adolescente. Por quê? Ele está excessivamente nas redes sociais, ele está sendo influenciado. Então, aquelas pessoas que antes as crianças brincavam na rua e quem que era o influenciador? Era o vizinho, que muitas vezes tinha as mesmas características, poucas diferenças. E hoje não. Nós temos a TV, temos as redes sociais, ela está dentro do quarto, ela está tendo acesso ao mundo, a pessoas do mundo inteiro, pessoas que já fizeram plástica no nariz, que já preencheram, que passa muita autoridade, que passa muita beleza sim, porque os procedimentos estéticos trazem essa beleza e ela começa a se comparar dentro de casa. Então, o alerta é quando a criança começa a não querer sair de casa, não quer tirar foto, se sente feia, se sente para baixo, você começa a observar mudanças comportamentais dessa criança, esse adolescente, com preocupações estéticas. Isso sim é um alerta. Olha só, vou até mostrar para vocês aqui. Pode cortar aqui, por favor, Alisson. Muitas vezes a gente vê na internet, essa aqui é a minha carinha limpinha. Vamos já conversar com a Carol? E olha só, vou colocar o filtro aqui. Olha como que fica aqui. O rosto da gente fica totalmente lisinho, né? A pele fica perfeita. Então isso, gente, não é saudável. Porque acaba criando no adolescente, ainda mais a menina, né? Essa cobrança de uma pele perfeita que ela nem existe. Dá vontade de chegar na doutora Regiane e falar, quero ficar igual a esse filtro. Já chegaram, já então, falaram isso. Fica esse alerta para você, tá certo? Já a doutora volta conversando com a gente. Sim, eu quero ver agora a participação de vocês. Vamos ver? A Monique mandou pra gente, boa tarde, pessoal. Procedimento estético na adolescência, acho legal uma limpeza de pele, até por conta dos hormônios, né, espinhas e tal, mas harmonização facial acho muito cedo para adolescente. E a gente estava falando também, doutora, sobre essa questão, nem tudo é harmonização facial, né? Assim, sim, você defende isso, né? Isso, nem todo mundo precisa, muitas pessoas nem precisam. Já aconteceu no consultório, inclusive, de uma paciente falou assim, eu quero fazer harmonização facial. Eu falei, mas o que te incomoda? Falou, não, é que eu queria mudar. Mas o que incomoda? E ela não sabia. E era uma menina jovem, de 18. Não era ali uma pessoa na fase dos 12 aos 15 anos, mas 18, 19, está em formação, de repente poderia realizar, porque ela não precisa de autorização, mas eu comecei a abordar realmente por que essa necessidade, o que ela queria, o que estava incomodando. Ela não tinha incômodo, ela queria fazer porque estava na moda. Sim. Então, é esse cuidado que a gente tem que tomar, principalmente os pais e também os profissionais da área da saúde. É que nem aquela mulher que às vezes quer pintar o cabelo, nem sabe que cor, nem sabe por quê. Mas quer. Mas quer mudar. Não sabe por quê, mas quer. Mas quer fazer, né? É algo a se refletir, né? Lembrando, como o Renato Júnior fez, coloque hashtag falando nisso na sua perguntinha, você concorre um par de convites do Cinemark, daqui a pouquinho a gente faz o sorteio, ele comenta aqui com a gente. Tenho dúvidas, né? Tenho duas dúvidas. Existe um limite saudável dos procedimentos e a imposição estética que acelera a adultização e também não só os tratamentos estéticos precoces, mas também a maquiagem exagerada em crianças. Podem causar a adultização, doutora? Pode sim, porque até tem formas de você fazer uma maquiagem e passar realmente mais autoridade, passar mais sensualidade. Então, a gente tem que observar isso nas crianças. O que está influenciando essa criança a querer passar essa sensualidade? Ou essa criança, esse adolescente? E isso também, em excesso, pode prejudicar a pele, principalmente se não tiver os cuidados necessários com a esponjinha, com os pincéis, o uso da maquiagem adequada também àquele tipo de pele, porque senão depois acaba tendo problemas, acaba tendo espinhas, acne, então começa outros incômodos também.
Doutora, quando o adolescente é menor de idade, né? E ele quer fazer algum tipo de procedimento, me deu até uma dúvida. Os pais precisam autorizar esses procedimentos? Existe isso? Precisa sim, o pai precisa autorizar os procedimentos na clínica, sempre com autorização dos pais. Para não chegar em casa e o pai questionar, porque o pai é responsável, né? Até os 18 anos o pai que é o responsável. Então é importante sim o pai acompanhar nesse processo. Tá certo. Tem um aniversariante assistindo o programa, um amigo dele também. O Cacau manda aqui aniversário do meu amigo Rogério. Um abraço e um beijo para ele, viu? De Taubaté, o pessoal da Vila São José, obrigado pelo carinho. Vamos para a próxima participação para a doutora responder. Sidneia, boa tarde. Sim, mas com especialista voltado aos requisitos. Hashtag falando nisso, está concorrendo daqui a pouco ao sorteio, tá, gente? É muito importante isso também, né, doutora? Um especialista mesmo que saiba do assunto, né? Sim, você conhecer o especialista, ser por indicação, pode ser pelas redes sociais, pode, mas busque a informação, busque saber desde quando ele está no mercado, se realmente ele trabalha, tem uma especialização para aquilo que ele está prometendo tratar. Exatamente. E aqui no programa a gente indica assim, ó, a gente de olhos fechados, total confiança, doutora Regiane, que é a nossa referência no assunto, autoridade, não só uma pessoa que sabe falar sobre, mas ela também executa de maneira perfeita. Para você conhecer mais do trabalho, é só você acessar o Instagram, DRA, doutora DRA, Regiane Carvalho. Doutora, a gente quer agradecer, porque de maneira muito, realmente com maestria, você trouxe o assunto para a gente, a ideia, e a gente abraçou porque realmente é algo necessário e por explicar para a gente também. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Acho que esse assunto deve ser um alerta aos pais. Então, o intuito é esse, é de alertar os pais aos cuidados que um adolescente deve ter e cercar esse adolescente, conversar, ter esse diálogo com o adolescente e entender o porquê que ele está buscando isso. Porque muitas vezes é um problema de autoestima. É verdade. Doutora, quero agradecer a sua participação também, viu? Eu que agradeço. Muito Foi um obrigada. prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. Vamos ver quem ganhou um par de ingressos no Cinemark. Vamos de sorteio. Rufem os tambores. Quem será que foi? Geisa! Obrigada, Geisa, pela sua participação. Sortuda do dia vai ganhar dois ingressos para o Cinemark para poder assistir esse filminho com o acompanhante, tá? Gente, sensacional essa praia que a Geisa Otávio tirou a foto. Viu? Amanhã a gente volta com o assunto, um programa especial para você. Claro que a gente conta com a sua participação. Já mande para a gente os cuidados da pele, sim, agora para a terceira idade, junto a uma dermatologista. Legal demais. Obrigada pela companhia, viu? Até amanhã. Boa tarde. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação. Tchau.